Perseverança. Você é o tipo de pessoa perseverante que luta por seus sonhos, por seus objetivos até alcançá-los? Ou você é o tipo de pessoa que desiste com facilidade diante das dificuldades? Não importa como você tenha agido até o dia de hoje, o que importa é que o Senhor neste momento te faz um convite a ser perseverante. Perseverar é ser constante, é você insistir, é você continuar a sua caminhada independente das circunstâncias. É você ter firmeza nas suas ações e principalmente você não desistir diante das dificuldades. Isso é ser perseverante. Só vence na vida quem persevera, quem não para no meio do caminho, quem não desiste. Por isso, o Senhor, neste dia, quer te convidar a ser alguém perseverante, porque Ele tem algo muito melhor para a tua vida. E para falarmos sobre perseverança, tem um personagem da Bíblia que nos ensina um pouco sobre isso. O nome dele é Caleb. A palavra do Senhor diz em Números 13 que o Senhor pediu a Moisés que enviassem homens à terra de Canaã, a terra que o Senhor os daria por herança. Esses homens deveriam observar aquela terra, tudo que havia nela. E então Moisés escolheu 12 homens para estar espiando aquela terra. Dentre os 12 homens tinha Josué e Caleb. Mas eu gostaria de falar sobre Caleb. Caleb, a todo momento, ele demonstrou ser um guerreiro corajoso, valente, perseverante. E a palavra do Senhor diz que eles deveriam observar tudo naquela terra, se era uma terra boa ou se era uma terra má, se tinha árvores, se tinha frutos, como era aquele povo, se era um povo forte, se era um povo fraco. Eles precisavam observar e ao término de toda aquela observação, eles retornariam com um relatório para Moisés. E a palavra do Senhor diz que os 12 espias foram àquela terra e fizeram o que lhe pediram. E ao retornarem, os 10 espias disseram: a terra é boa, ela mana leite e mel, mas eu gostaria que você frisasse nesse mas. Às vezes a gente vê muitas coisas boas, mas infelizmente a gente coloca um mas, a gente coloca um porém, a gente acha que não vai dar conta, que não vai conseguir. A terra era boa, mas aqueles 10 espias disseram: lá tem um povo muito poderoso. Lá as cidades são fortes e grandes. Tem filhos de Anak, ou seja, tem gigantes lá. Nós não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eu quero dizer para você que 12 homens foram espiar aquela terra. Os 12 homens viram exatamente a mesma coisa, mas 2 homens reagiram diferente ao que viram. O que eu quero dizer para você? Que à nossa volta, pessoas podem estar enfrentando as mesmas dificuldades que nós. O que vai diferenciar se essa pessoa será uma pessoa vitoriosa e vai alcançar os teus objetivos, vai ser a maneira como essa pessoa vai reagir diante das dificuldades. É preciso olhar além das circunstâncias. E a palavra diz que Caleb, ele foi muito corajoso e ele disse: vamos subir e possuir a terra, certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, ele não fitou os olhos nas circunstâncias, nos gigantes que haviam naquela terra. Caleb, ele fitou os olhos na promessa que Deus havia feito. Deus havia dito que eles entrariam nessa terra e ele acreditava, ele não perdeu a visão da promessa. Independente do tempo, independente das dificuldades, ele acreditou em Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar neste dia, a confiar nele, mesmo quando à nossa volta as circunstâncias dizem o contrário. Deus, ele pode mudar toda e qualquer situação, mas a gente precisa aprender a perseverar, a gente precisa aprender a lutar
mesmo diante das lutas que a gente acha às vezes que são grandes demais. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós iremos vencer. E então lá em Números 14, 8 e 9, eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos dará essa terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque o Senhor é conosco. Caleb, assim como Josué, acreditavam que o Senhor iria sim dar para eles aquela terra. Mas aqueles 10 espias, eles trouxeram um relatório totalmente desanimador. Eles acreditaram que eles não conseguiriam entrar. Mesmo já tendo vivido tantas experiências com Deus, tantos livramentos, naquele momento aquele povo foi incrédulo, aquele povo foi ingrato, eles murmuraram, eles disseram até que preferiam outro líder e que eles preferiam voltar lá para a terra da escravidão, para o Egito. Eles, em momento algum, conseguiram enxergar que Deus estava no controle, e assim como Deus havia feito muitas coisas na vida deles, Deus continuava fazendo. Eles não conseguiram ter essa visão, mas Caleb se agarrou à promessa de Deus e ele perseverou, ele não parou, ele não retrocedeu, ele não teve medo, ao contrário, ele foi corajoso, exemplo de força, de perseverança diante das lutas. O Senhor, ele tem feito uma promessa para a nossa vida. Quando nós caminhamos com o Senhor, Ele tem muitas coisas a nos oferecer. Ele tem muitas bênçãos a nos entregar. Mas é claro que também nós enfrentaremos dias difíceis, dias de luta, de sofrimento, dias de lágrimas. Porque até alcançarmos a promessa do Senhor, nós passaremos por um processo. Mas nós precisamos ter muito cuidado durante esse processo, porque tem coisas que nós precisamos observar de perto. Primeira coisa que nós precisamos guardar é que nós não podemos perder a visão daquilo que Deus nos prometeu. Deus tinha feito uma promessa para aquele povo, e assim Deus tem feito promessas na minha vida e na tua vida. Guarde isso no teu coração, não permita que o inimigo roube isso de você. Confia no Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não erra e Ele não falha. Ele é Deus. Ele é poderoso e Ele vai além das circunstâncias. Não dê ouvidos a pessoas pessimistas. Aqueles 10 espias representam essas pessoas pessimistas, que acham que não conseguem, que não dá certo, que não tem jeito. Na nossa caminhada, nós teremos pessoas que irão nos animar, que irão nos dar palavras de conforto, que irão nos levantar e vão dizer: nossa, você consegue, vai lá, vai dar certo. Mas também nós encontraremos pessoas à nossa volta que irão nos trazer palavras de derrota, palavras de desânimo, pessoas que não vão acreditar que vai dar certo, e elas vão dizer para mim e para você: pare com isso, desista, não vale a pena, você vai passar por tudo isso, não vale a pena você sofrer, não vale a pena você pagar o preço. Vai existir pessoas que vão falar muitas coisas para mim e para você, e vão dizer para eu e você desistirmos. Mas eu quero dizer para você que a voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus, é o Espírito Santo que irá nos conduzir. O Senhor colocou um propósito em nós e nós precisamos confiar nesse Deus. A voz de Deus é a voz que deve prevalecer em nossa vida. O Senhor sabe o que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. E se nós pararmos no meio do caminho, nós deixaremos de viver o sobrenatural de Deus. Então continue a tua caminhada lutando com coragem, persistindo, acreditando. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Não deixe o tempo te roubar a esperança. Tem pessoas que há muito tempo têm pedido algo para Deus e o tempo tem passado
E muitas vezes você olha e fala, Senhor, já tem anos, Senhor, é muito tempo que eu estou esperando, mas eu quero dizer para você que vale a pena continuar esperando. A palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. O tempo é um instrumento que Deus usa para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer, para nos fazermos crescer diante dele, crescermos num relacionamento real com Deus. Lá na frente nós vamos ver o quanto Deus já trabalhou em nós, o quanto Deus já fez. E esse tempo ele nos ajudou a confiarmos mais em Deus. Cada tempo que a gente vive na presença de Deus, independente de termos alcançado a promessa ou não, isso vai nos ensinando que Deus ele está no controle de tudo. E esse tempo ele vai nos aperfeiçoando. E a gente vai buscando mais de Deus e cada dia Deus vai renovando as nossas forças. Não tenha medo. Aqueles homens tiveram medo e deixaram de viver o melhor de Deus. Mas Caleb foi corajoso. E ele entrou na terra com 85 anos. Ele alcançou aquela promessa. Ele viveu os sonhos que Deus tinha para ele. E assim será na minha vida e na tua vida. Mas a gente não pode ter medo. A gente precisa ser corajoso. Precisa ser forte. E essa força vem de Deus. Precisamos também permanecer fiel, obedientes à tua palavra. Tem pessoas que se perdem no decorrer do caminho, no decorrer do processo, mas o Senhor nos convida a suportar esse processo, a nos apegarmos a Ele, a palavra dEle, sermos obedientes. Se nós formos obedientes, o Senhor Ele irá nos honrar, porque aquele que é obediente a Deus, ele acha graça diante do Senhor. E persevere até o final. Os vitoriosos sempre foram aqueles que não desistiram, aqueles que não pararam. Quando nós olhamos para a Bíblia, assim como nós olhamos para Caleb, nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que foram vitoriosos. Mas quando nós olhamos para o processo que eles passaram, nós também vemos o quanto eles sofreram, o quantas afrontas, quantas lutas, quantas barreiras eles enfrentaram. E eles só foram vitoriosos porque eles não desistiram, porque eles perseveraram na fé, perseveraram na oração, perseveraram na confiança em Deus. E é esse o convite que o Senhor faz para a nossa vida. Talvez nesse tempo você tenha enfrentado alguns gigantes que têm te feito pensar até em parar. Quais têm sido esses gigantes? Talvez seja o gigante da depressão, da decepção. Você foi decepcionado, você foi traído. A decepção fez com que a angústia entrasse no teu coração. Você está depressivo. Deus quer que você lute contra esse gigante. Deus pode curar a tua alma, curar as tuas feridas. Deus pode colocar azeite. E esse é o desejo do Senhor para a tua vida. Ele quer cuidar de você. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Deus não quer que você se entregue, que você fique prostrado. Não. Deus quer que você se levante hoje, que você se erga, que você escolha viver o melhor que Ele tem para você. E para você viver esse melhor, você precisa tomar uma decisão de se levantar e confiar totalmente no Senhor. Talvez você está vivendo tempos difíceis, lutando contra o gigante do vício. Talvez são as drogas, são as bebidas, o álcool. Mas Deus está dizendo que Ele pode mudar a tua história. Esse gigante não é maior do que o Deus que você serve. Se você depositar a tua confiança em Deus e você não desistir, você não pode desistir de você. Você não pode desistir dos planos que Deus tem para você. Você precisa se erguer. E você precisa crer que você consegue sim enfrentar esse gigante e ser vitorioso. Talvez você tenha enfrentado o gigante do abuso. Talvez no tempo de criança, no tempo de adolescência, ou nesse tempo você tem sofrido abusos, não só fisicamente, mas verbalmente.
E isso tem te trazido feridas muito profundas. E você hoje pode estar se sentindo alguém diminuído ou mesmo um ninguém. Mas eu quero dizer para você que você é amado. Você é amada por Deus. Você tem um valor muito grande aos olhos do Senhor. O inimigo, ele fez de tudo para te trazer dor, tristeza e te fazer parar. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus te ama muito e Deus tem algo muito lindo para fazer na tua vida. Por isso não permita que esse gigante te vença. Vença esse gigante através da tua confiança, através da tua perseverança, através da tua fé em Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você consegue, você pode. Deus está com você. Talvez você está vivendo tempos de enfrentar o gigante do desemprego. Você tem olhado para um lado e para o outro e não visto saída. Você tem se preocupado e você não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você, para depositar toda a tua confiança em Deus e creia que Deus tem uma porta aberta para você. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Que você creia que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da provisão. É o Deus que pode todas as coisas e é Ele quem vai suprir as tuas necessidades. Que você busque o Senhor verdadeiramente. A palavra dele diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós damos prioridade a Deus, quando Ele é o centro da nossa vida, ainda que venhamos enfrentar dias difíceis, ainda que venhamos a enfrentar gigantes, Deus ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é aquele que segura na nossa mão, nos ergue, nos faz levantar e Ele cuida de nós. E Ele nos dá a vitória. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem prazer na alegria dos teus filhos. Talvez você nesse tempo tenha tido muito medo, muita insegurança, está preocupado. Talvez você está lutando contra a enfermidade. Eu quero dizer para você que o Senhor é o Deus que cura. E Ele está dizendo, creia somente e estarei alcançando a tua vida com cura, com restauração da sua saúde, que você entregue a tua vida ao Senhor, que você creia que Ele pode fazer na tua vida. Ele é a cura, Ele é o consolo, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a nossa esperança. Deus, Ele é tudo. E Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Lá em Salmos 9, no verso 2 e 3 diz assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Cante louvores ao Senhor. Deus tem o melhor para a tua vida. Não desista. Você não faz parte daqueles que retrocedem. Você faz parte daqueles que são corajosos, aqueles que perseveram, aqueles que confiam em Deus. Porque aqueles que confiam em Deus receberão a promessa do Senhor. Confia, persevere, lute até o fim, porque Deus tem o melhor para a tua vida, tem o melhor para a tua família, para o teu ministério. Tome posse dessa palavra e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.